dias de angústia, dias de dificuldade. Aquela mulher, quando ela clama a Eliseu, ela diz: eu não sei mais o que fazer. Eu estou apavorada, eu estou necessitada de uma palavra, de uma ajuda. Mas ninguém poderia ajudá-la porque o dinheiro que ela devia era muito. Ao ponto deles virem buscar seus filhos, porque naquela época quem não tinha dinheiro vendia os filhos como escravo, né? E aquela mulher estava naquela situação. Uma situação que não tinha como ela sair daquela situação se não tivesse ajuda, se não tivesse a intervenção de alguém. E lá vem o profeta Eliseu e diz para ela: olha, mulher, faz o seguinte, o que você tem em casa? E ela diz: tua serva não tem nada em casa. Já pensou você chegar a um ponto de você não ter nada dentro da tua casa? Mas ela disse: eu tenho uma botija com azeite. O azeite, ele significa unção, ele significa a presença de Deus. O óleo é derramado para várias coisas. Unção divina, ele era usado para comida, para alimentação. E ela dizia: eu não tenho nada a não ser essa botija de azeite. Mas eu não tenho farinha, eu não tenho pão, eu não tenho fermento, eu não tenho nada mais. Aliás, o que eu tenho é dívida. Eu tenho muitas dívidas. E aí esses homens estão aí fora, esperando o momento de me cobrar. E eu estou desesperada, profeta Eliseu, porque eu não tenho como, não tenho de onde tirar para pagar o que eu devo. Para pagar os débitos que o meu marido deixou. E ela se encontra naquela situação, naquela dificuldade. Talvez você tenha feito uma reflexão na tua vida nesse dia, pensando: o que eu vou fazer se não funcionar, se não der certo o que eu estou planejando? Aí o Senhor chega, usa o profeta e fala para ela: olha, mulher, você vai lá e pede emprestado para os vizinhos, para os outros. Sem questionar, ela foi, como se fosse a sua última saída, como se fosse o único projeto que poderia dar certo ali. E ela aceita aquela proposta e vai, fala com seus filhos e diz: olha, ele é um homem de Deus, vamos fazer o seguinte, vamos atrás dessas vasilhas. E foi batendo de porta em porta. Talvez você tenha batido de porta em porta, esperando que algo novo fosse acontecer na tua vida, esperando que algo diferente fosse acontecer na tua vida. Aquela mulher foi pega desprevenida, ela não tinha como sair daquela situação. Ela só tinha que dizer: eu não tenho mais o que fazer. E aquela mulher começa a pedir se humilhar, pedir emprestadas vasilhas. Talvez alguém tenha perguntado: mas para que você quer as vasilhas? Ela disse: não importa. Não importa, eu quero o meu milagre. Então não importa o que você tenha que fazer. Se coloca na posição que Deus quer que você se coloque. Faça aquilo que o Senhor mandar você fazer. Sem questionar. Aquela mulher não questionou. Aquela mulher foi batendo de porta em porta. Talvez ali ela esperasse que algo novo fosse acontecer. Aleluia. Quando vamos ver o Natan, um homem que era leproso, né? Ele era leproso. E aí a menina que foi vendida como escrava na terra de Israel, foi lá para a sua esposa e disse: olha, na minha terra tem um profeta. E esse profeta era o mesmo Eliseu. Aquele profeta, ele cura, Deus usa ele. Talvez alguém tenha dito para você: alguém vai ser usado para me abençoar. Pastor, irmã Suzana, estamos aí de volta. E aquele profeta, ele chega para ele e fala. Quando ele prepara para ir lá, que ele escreve as cartas, como ele era general, ele era leproso. Ele não tinha como se aproximar das pessoas, porque quando você tem um problema, você não consegue se aproximar das pessoas, porque as pessoas começam a te julgar, as pessoas não te estendem a mão, as pessoas têm por si aquela arrogância de querer te julgar pelo que você está passando. E aquele profeta, Amã, ele era leproso, ele tinha tudo, mas ele tinha algo nele que precisava cura. Talvez você tenha algo em você que você precisa liberar, que você precisa curar.
talvez seja uma necessidade, talvez seja uma doença, talvez seja um problema dentro da sua casa, mas você precisa. E aí aquela menina diz para a esposa dele, olha, eu vejo que o seu esposo, ele é leproso. Quando o homem ele era leproso, naquela época, ele era afastado. Mas como ele era um general, eles abafavam ali, encobriam, mas ele não podia ter contato com ninguém. Ele não podia se aproximar de ninguém. E aquela menina vai e fala para a esposa dele, olha, lá na minha terra tem um profeta que ele cura, que Deus usa ele. Talvez alguém tenha dito para você, olha, ainda tem alguém que possa te ajudar. E aí chega aquela menina e diz assim, pede para ele ir lá. Ele vai, quando ele ouve aquilo, havia uma esperança nele. E ele pega, começa a escrever para o rei, porque um general visitando Israel, ele tinha que escrever para dizer que não era guerra. Não estou indo para guerrear, estou indo para buscar uma benção. Não estou indo para peleja, estou indo em paz. Porque como ele era um homem temido, o povo não iria acreditar que ele tinha ido lá só para passear. Eles não imaginavam que ele tinha ido lá para buscar cura. Talvez ninguém imagina o que você precisa. Talvez você não teve coragem de contar para ninguém. Talvez aquele homem estivesse numa situação tão humilhante que ele não teria coragem de contar para ninguém, mas a esposa sabia. Sempre tem um que Deus vai usar para te ajudar. E aí ele chega e fala, a menina vai e fala, pede para ele ir lá. Imagina, olha o risco dela, ela preparou uma viagem para ir até lá. Chega lá, o profeta Eliseu nem o recebe. Tem pessoas que quando elas precisam de um milagre, elas chegam de uma maneira de arrogante, como general, ele chegou por cima, ele chegou com presentes porque queria comprar a bênção. Quantas pessoas querem comprar a bênção e a bênção não está à venda? A bênção não está à venda, é de graça. É de graça que você recebe. E aí ele chega e fala, olha, tá aí o general, tá aí o Amã, batendo na porta, todos com medo já. Ele quer falar com o profeta. O profeta diz, não tenho tempo agora. Diz para ele se banhar 7 vezes. No Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio lamento, era um rio cheio de barro. Tu entrava no rio, saía todo puro barro. Aí o profeta manda um general entrar no barro e se lavar. Meu Deus, que ofensa para ele foi. Ele já começou a questionar, diferente da mulher, da viúva, né? Diferente. Ali ele já disse assim, o quê? Eu vou entrar no Rio Jordão? Não tinha rio lá na minha terra? Lá na minha terra tem um monte de rio. Por que eu vim até aqui? Esse homem nem abriu a porta para mim, nem me recebeu. Para ver como nós não conhecemos os projetos de Deus. A bênção já estava liberada na palavra. Tem pessoas que precisam ver, crer, botar a mão nas chagas como Tomé, para acreditar que a vitória está chegando. E aí ele diz assim, vai lá e se banha. 7 vezes, não foi uma, foi 7. Uma vez já era nojento, imagina 7. E aí o soldado dele é usado por Deus assim, meu Senhor, nós já estamos aqui, não custa nada. Sempre temos que ouvir os sábios. Não custa nada o Senhor entrar no rio. Nós já fizemos toda essa viagem até aqui. O Senhor estava esperando ser... Às vezes as pessoas querem ser recebidas, querem ser ouvidas. E Deus já liberou a bênção. Às vezes nós queremos contar nossos problemas. Nós queremos contar nossas dores. E o Senhor já disse, eu já estou te abençoando. Não precisa abrir a tua boca. Amã pega e vai lá naquele rio. Contrariado. Mas o seu soldado sábio, usado por Deus, disse, vai lá. Entra no rio, não custa nada, você não vai perder a tua bênção. Ou seja, o que você tiver que fazer, faça. Não perca a tua bênção, não perca a tua vitória. E aí ele entra. A primeira vez que ele entrou, a pele já mudou. A segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. Quando ele chega na 7ª, a pele era como a de um bebê.
Você imagina um homem velho com pele de bebê? Quantos aí estão tentando botar tantas coisas no rosto para mudar a aparência e o homem recebe de Deus a cura daquela enfermidade que era um obstáculo na vida dele? Qual o obstáculo que você está vivendo? Qual é o impedimento que te impede de chegar na presença de Deus como tem que ser? Você tem que ter a tua intimidade, o teu altar com Deus, onde você conte tudo para o Senhor, o que você está passando. Onde você chegue para o Senhor, Senhor, dentro da minha casa é desse jeito. O que eu estou passando é desta maneira. Mas talvez vocês perguntem, mas Deus sabe. Isso aí era o que o Amã disse, mas Ele sabe que eu estou aqui. Ele sabe que eu preciso. Tem pessoas que não se dobram na presença do Senhor, não se humilham na presença do Senhor, não diz, Senhor, eu estou quebrada, eu estou desse jeito, eu estou destruída. Senhor, eu preciso do milagre. Tem pessoas que são cheias de querer. O Amã chega lá todo arrogante, eu sou um general, eu viajei, eu fiz, eu vim até aqui e eu não vou ser recebido. Não é a questão de receber o homem em si, é receber o milagre. A palavra foi liberada, vai lá, te lança no rio. Ou seja, quebra esse teu orgulho. Quebra esse teu nariz empinado, desce no rio barrento e toma posse da tua vitória. Então aquele homem cheio de querer, acostumado a ser tratado, acostumado a ser temido, recebe um recado e tem que entrar num barro. Aquela mulher recebe, vai lá e busca as vasilhas. Por que Deus já não liberou a bênção? Mas tem que ter atitude. Deus quer saber se você está preparado para receber. Às vezes você recebe um milagre de Deus e aquele milagre vem com uma dificuldade, não é perfeito. Não era do jeito que você queria. Não era da maneira que você queria. Você queria uma bênção diferente. Mas a bênção veio. O importante não é o jeito que você quer. O importante é a maneira que Deus quer. E aí quando aquela mulher recebe aquelas vasilhas vazias, os potes vazios, como um pote desse, um pote vazio. O que eu tenho dentro do pote? Nada. Tá vazio. Vaziozinho. E ele disse, eu vou encher. E o Senhor disse, eu vou encher. E o Senhor disse para a mãe, eu vou curar. Não é o jeito que você quer que eu cure. Não é da maneira que você quer o milagre que eu vou fazer. Deus quis dizer para ele o seguinte, olha, eu sou Deus e eu faço como eu quero. Vai vir com dificuldade. Vai ter problema, sim, vai ter. Bater de porta em porta e pedir pote emprestado. O que você tem aí? E aí o Senhor começa a encher. Deus começa a encher. Começa a derramar. E a história daquela mulher mudou. A história daquela mulher não foi mais a mesma. Aí ela já tinha dinheiro porque aquele azeite era valoroso naquela época. Quem tinha azeite tinha muito dinheiro. Porque ele era trocado por outras mercadorias, eram pagas dívidas com azeite, com produto. E ela começa a ter, do nada ela começa a ter tudo. Do vazio ela começa a ter tudo. Amando, um homem pesteado, um homem leproso, um homem arrogante, um homem que guerreava, mas não tinha cura. Mas ele precisava entender. E nós precisamos entender como que Deus faz. Mas eu pensava receber a bênção de uma maneira. Mas o Senhor fez eu bater de porta em porta. O Senhor fez eu pedir. O Senhor mandou eu ficar quieta. O Senhor disse, depois que você pegar os potes, você bota tudo lá dentro do teu quarto e guarda lá. E a hora que eu falar que eu vou derramar vitória sobre a tua vida, recebe.
Era tudo marcado, tudo cronometrado, tudo explicado. Mas com dificuldade, porque alguém teve que buscar os potes. Alguém teve que ir lá e ela pediu ajuda para quem? Para os seus filhos. Os filhos já estavam condenados. Já iam ser escravo. Não tinha mais saída. Amã não ia ter cura. Amã talvez seja conhecido por um homem leproso. Um homem que não podia tocar na sua própria família, na sua esposa. Quando olhavam para ele, talvez dissessem, lá vem ele, o leproso. Lá vem ela, a derrotada, aquela que nunca prospera, aquela que Deus nunca abençoa, aquela que nunca tem nada. Aquela que pede emprestado e não paga, porque não tem como pagar. Aquela que deve para todos. Era esse o nome daquela mulher. E ainda o marido morre e deixa a conta para ela pagar. Piorou a situação. Ela não tinha de onde tirar. Nem que ela fosse trabalhar, ela conseguiria. Ela teria que abrir mão da felicidade, dos filhos. Ela teria que abrir mão de muitas coisas para ser feliz. Quantas coisas você teve que abrir mão? Quantas coisas você teve que engolir? Quantas dificuldades, mas Deus chega no momento certo. E quando ela obedece todas aquelas etapas, quando Amã vai lá no Rio Jordão mergulhar, talvez ele tenha pensado, esse homem não quis se aproximar de mim porque eu sou leproso. Quem esse profeta pensa que ele é para me dizer o que eu tenho que tomar banho? Eu já estou, a lepra fedia. Eles eram enrolados em panos. E ele disse, agora eu vou ter que ir lá tomar banho. Que humilhação para um homem que já está doente. Chegar nesse ponto, talvez você tenha sido humilhado a tua vida inteira. Que não faz mais diferença uma humilhação ou outra. Que não faz mais diferença mais um dia de humilhação. Porque você só vê o teu problema aumentando cada vez mais. As portas se fechando cada vez mais. Mas o Senhor prometeu a vitória. Só que a vitória não chega. O que tem chegado na minha vida são as humilhações, as perseguições, as calúnias. Mas o Senhor diz, eu vou te prosperar. Espera mais um pouquinho, porque eu vou te prosperar. Aí chega ele e diz, Senhor, eu vou entrar então. Eu já vim até aqui. Não vou voltar pesteado, não vou voltar leproso. Talvez você tenha dito, até aqui eu aguentei. Eu aguento um pouquinho mais, não faz mais diferença. Mas eu quero a minha vitória. Talvez você tenha dito isso ao Senhor. Eu já sofri tanto, tanto, que não faz mais diferença eu sofrer um pouco mais. E aquela mulher já disse, Senhor, eu não quero perder meus filhos, eu já perdi tudo que eu tinha, meu esposo. Meus filhos é a única herança que eu tenho. É tudo que eu tenho. E eles estão ali fora esperando eu pagar. E se eu não pagar, eles vão levar. O inimigo da tua alma está ali do lado de fora esperando o momento de atacar você. Mas você tem se mantido fiel na presença de Deus. Tem se mantido íntegra na presença de Deus. Tem suportado tantas coisas pelo amor ao Senhor. E o Senhor te trouxe aqui para dizer que a tua prova acabou. Aquele cobrador que estava lá fora esperando ela falhar mais uma vez para tomar tudo que ela tinha, para ver aquela mulher derrotada e chorando. O inimigo da alma dela estava ali, esperando o momento certo para dizer, não tenho dinheiro, não tem como pagar, me dá aqui o que tu tem de valor. E tomar os filhos que ela tinha. Aquela mulher já tinha chorado a morte do esposo. Ainda estava chorando e lamentando.
mas ela não suportaria perder os filhos. Talvez você não suporte mais nenhuma outra perda. Talvez você tenha dito: Senhor, eu estou no meu limite. Eu não vou aguentar outra prova dessa. E o Senhor diz para aquela mulher: ei, deixa eles esperando ali. Deixa o teu inimigo pensar que você não tem como pagar. Deixa o teu inimigo pensar que você foi derrotada. Deixa o teu inimigo pensar que você não tem saída. Deixa ele pensar o que ele quiser. Fecha a tua porta. Ou seja, guarda o teu segredo. Guarda a tua intimidade com Deus. Vai para o joelho, fecha a porta do teu quarto e diz: Senhor, você sabe, Pai, que tudo que eu tenho são meus filhos. Eles são o meu tesouro. E se eu perder eles, eu perco tudo. Eu perco a minha alegria, eu perco tudo que eu tenho. E o Senhor disse: não. Não é do jeito que o inimigo quer. É do jeito que o Senhor quer na tua vida. E aí o Senhor diz para você assim: deixa o inimigo assistindo do lado de fora. Deixa os vizinhos pensar que as vasilhas vão ficar vazias, porque eu estou enchendo. Eu estou mudando o quadro da tua história. Não vai ser mais um quadro de humilhação. Não vai ser mais um quadro de viver escondida. Não vai ser mais um quadro de ter que se esconder do teu inimigo e ele ali, esperando a hora de dar a risada final. Aquela mulher estava sendo perseguida para pagar. E teria que pagar. De uma forma ou de outra. Eu não sei qual o preço que você está pagando. Eu não sei qual a área que você está sofrendo. Eu não sei quem é que tem te afrontado diariamente. Por anos tem te afrontado. Eu não sei quem tem te perseguido por anos. Quem tem dito: ela vai fracassar, eu não vou desistir. Eu vou ficar ali incomodando até cansar. O inimigo estava assim. E ela não aguentava mais. Mas sobre a palavra do Senhor, aquela mulher se fortaleceu. Aquela mulher pegou e falou com os filhos e disse: olha, ainda há uma esperança para nós. Eu não vou abrir mão de vocês. Eu não vou deixar eles levar vocês. Eu vou lutar porque eu sei que o Deus que o teu pai servia, o Deus que eu sirvo, usa os profetas na terra. E aqueles meninos começaram a correr para buscar as vasilhas. Talvez tivesse ido longe, talvez tinha muito peso para carregar. Mas eles também estavam com medo, porque o inimigo ele põe medo. O inimigo ele te intimida, ele deixa você pensando que você não vai conseguir. O inimigo ele deixa você pensando que é ele que está no controle. E agora acabou. E aí chega Deus e diz assim: ó, tá enchendo aí, ó, xarabacassuilabás. Tá enchendo aí, ó, toma posse. Fecha os teus olhos e recebe a vitória. O Senhor tá enchendo, o Senhor tá dando vitória. O Senhor tá te entregando a tua vitória. Aquele que pensou que ia te destruir tá caindo por terra hoje. Ai, xerebacassuidecai. Conta os dias aí, ó. Conta os dias da vitória. Conta os dias para se alegrar. Conta os dias de vitória. Quando ela abre a porta, ela já estava com um sorriso no rosto. E ela já dizia: olha aqui, quanto dinheiro o Senhor derramou. Quanta vitória chegou na minha casa. Eu não estava nem preparada. Agora eu entendi por que ele mandou buscar as vasilhas. E ele ainda perguntou: tem mais vasilha? Não, Senhor, acabou as vasilhas. Ou seja, ele tinha mais do que ela imaginou. Não tem mais vasilha? Você não pegou mais vasilha? Ou seja, transbordou, porque ainda tinha azeite, ainda tem bênção para você, mesmo que você não tenha mais vasilha, mesmo que você não tenha mais recurso. Deus está dizendo para você: vai encher o teu celeiro, vai encher. Porque Deus
está derramando azeite aí, ó, irmã Suzane. Toma posse da vitória, toma posse da tua vitória, Márcia. Toma posse da tua vitória, eu tomo posse da minha vitória. Aí ele disse, tem mais? Ou seja, faltou vasilha. Faltou, não tinha mais. E aí ela sai com aquele sorriso no rosto e diz, aonde está o meu inimigo? Deixa eu pagar, deixa ele ver que o Deus que eu sirvo, ele transborda, deixa ele ver. Ele teve que ver, o inimigo teve que ver que Deus era na vida dela. Amã, quando ele sai daquele rio barrento, talvez ele pensou, vou continuar leproso. Talvez ele pensou, vai somente aliviar a coceira. Não, quando ele sai do rio, ele sai limpo. Você está entendendo? Quando você sai do barro, quando você sai da prova, que você olha e você não quer abrir teus olhos, porque você sabe que vai sair podre dali, porque a luta foi tão travada, que você olha para o seu corpo e diz, como é que eu suportei? Como é que eu entrei nesse barro e não estou sujo? Amã olha para o corpo e não quer acreditar. Eu não sou mais leproso. Eu estou limpo. Você está limpa. Você não tem do que se envergonhar. Amã estava tão feliz, tão radiante, que ele queria ver o profeta. Ele disse, agora eu entendi que ignorante que eu sou, que soberbo que eu sou, que eu não entendi que o homem estava mandando eu ir lá no rio, que era para mim entrar lá, para mim fazer aquela campanha. E Deus queria me limpar. Deus queria fazer de mim um vaso novo. Eu não entendi nada. A minha arrogância, a minha soberba não me deixou ver. O meu jeito não me deixou ver. As dores do meu corpo, as doenças, as dificuldades não me deixaram enxergar que o milagre estava na minha frente. Eu não pude perceber. Talvez você não esteja percebendo que no meio dessa prova aí, ó, no meio desta prova, tá aí a vitória a um passo. E hoje chegou a tua vitória. Toma posse. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida vai mudar, Deus tem algo grande aí na tua vida, toma posse da tua vitória, não deixa o inimigo te cegar, não deixa essa dificuldade fazer com que você pense que não há mais esperança. Amã já estava tão acostumado a ser leproso, estava tão acostumado ao fracasso, que quando ele entrou naquele rio, ele disse, eu estou entrando por entrar, porque eu não tenho mais esperança. Talvez você tenha dito, eu não acredito que essa pessoa vai mudar, eu não acredito que a situação vai mudar. E o Senhor está dizendo assim para você, você não sabe nada, porque eu já mudei. Basta você entender o chamado, basta você entender que a prova terminou hoje. Conta os dias aí da vitória. Depois você vai testemunhar e vai dizer que Deus é Deus. Amém? Toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe neste dia. Para a glória do nome do Senhor. Missionária Carla Costa. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe neste dia.